Oi pessoal, sejam muito bem-vindos, esse é o canal Vet Descomplica. Meu nome é Vinícius e hoje nós vamos falar sobre parvovirose. Primeira coisa que eu tenho para passar para vocês é, a divisão do vídeo vai ser em duas partes. A primeira eu vou falar de modo bem geral o que é a parvovirose, para que qualquer pessoa consiga acompanhar o raciocínio, tá? Eu quero que vocês entendam um trabalho de conscientização para você que é tutor, que tem seu animal que foi diagnosticado ou que tem receio que ele pegue. Principalmente nessa época de início de ano, de janeiro até março, abril, que são as épocas que a gente tem mais chuva e o período mais suscetível de contaminação. E a segunda parte vai ser para você que é estudante ou veterinário, é uma parte um pouco mais técnica, falar um pouco mais sobre o vírus e maneiras de se combater, tá? Tudo isso logo depois da vinheta. Bom, a respeito da parvovirose, certo? Primeiro de tudo, sinais clínicos que vão apresentar. Quais são os sinais que você tem que ficar atento para saber se o seu animal pode ter parvovirose ou não? Primeiro deles, o mais clássico de todos, que é o que faz o médico veterinário ficar logo com o sinal de alerta ativado, seria as fezes com sangue. Fezes com sangue, principalmente diarreia com sangue, é o sinal mais característico da parvovirose. A parvovirose ela é causada por um vírus, e esse vírus ele ataca o intestino do paciente. Então, o animal ele vai ter um intestino realmente bem inflamado, vai ter um intestino que ele está bem comprometido, e esse comprometimento segue com lesões, e essa lesão é o que causa o sangue nas fezes. O sangue nas fezes ele pode vir bastante vivo ou mais marrom, mais escuro. Isso depende muito do local aí da lesão. E existe uma maneira muito rápida e muito fácil de se diagnosticar. A primeira é com o teste rápido. Existe um teste rápido de parvovirose, não somente um, na verdade, existem vários testes aí no mercado, mas que eles conseguem trazer de modo bem amplo a capacidade de rapidamente você saber. Um teste que ele precisa apenas dar uma amostra das fezes, pode ser de fezes frescas, e acredite, se o animal tiver com parvo é capaz de ele fazer antes da consulta, durante a consulta e depois da consulta, tá? Então realmente fica uma zona e tem como pegar essa amostra em si para poder fazer o teste, ou a amostra mesmo diretamente do local, certo? É o swab que a gente passa no reto do paciente e na região perianal, que é para a gente conseguir a amostra mais fresca possível. Como o vírus está nessa região, o vírus foi eliminado pelas fezes, a gente consegue com a amostra dele fazer o teste. O teste, tenham sempre preferência por um teste que se chama AG. O que significa? Significa antígeno. É um teste que vai procurar a doença em si e não anticorpos, tá? Eu falo de modo bem geral, grave apenas essa informação. Para você que é vet, daqui a pouco eu vou especificar mais um pouquinho. E se você é curioso e gosta também dessas informações, lá mais para o final do vídeo eu vou diferenciar os dois, tá? Voltando à parte mais prática, o que é que o animal precisa? Na maioria das vezes, e eu particularmente sempre indico internação. É um paciente que ele desidrata muito rápido, muitas vezes vem acompanhado não só da diarreia com sangue, como de vômitos, vem outras afecções. Uma virose vai causar um mal-estar, vai causar náusea, vai causar falta de apetite, certo? Então o animal ele vai perder interesse por comer, vai vomitar, vai ter muita diarreia, é um animal que debilita muito rápido. E qual a faixa etária que normalmente acomete? Filhotes até uns 6, 7 meses de idade, tá? Se depois dos 6, 7 meses ele não pegou, tem grande chance de ele ter uma proteção em si, ou dele ter tido muita sorte de nunca ter contato, tá? Em relação à transmissão em si, ela é transmitida através das fezes, basta que o animal tenha contato com as fezes de outro animal infectado para poder adoecer. Sabe aquele passeio que você faz, que é o seu filhotinho, poxa, ele já tem 3 meses e nunca passeou, vai dar só uma voltinha de manhã? Pois é, pode pegar, tá? Ah, doutor, mas eu nunca deixo ele ter contato com fezes de outros animais. E eu acho válido, até porque se você tem um filhote, deixa ele ficar cheirando material de outros, é um tanto irresponsável, tá? Mas de modo geral, qual é o grande risco que nós temos nesse período de chuva? Não existe mais aquela porção que você vai fazer com que o seu animal evite. A chuva, ela leva e ela espalha aquilo pela rua inteira. Então, a grande chance de você não ver que ele teve contato com algum tipo de material fecal é grande. Então,
Pode sim, que ele adoeça sem nem você perceber. E depois você vai ficar se questionando, buscando junto com o veterinário entender o que foi que aconteceu para o seu animal ter adoecido. De modo geral, essas são as principais afecções, essas são os principais sinais clínicos. Sim, na minha opinião, precisa ficar internado e é um tratamento que para casa ele acaba que demora muito mais tempo. Tratamento internado gira em torno de 5 a 7 dias, sempre variando de acordo com o caso, se foi descoberto cedo, se o animal, muitas vezes, por exemplo, que eu já peguei 2 casos aí de parvovirose que o animal nem diarreia tinha, certo? Nós fomos atrás de outras variações, começamos a suspeitar e olha, vou fazer o teste só por garantia. Eu fiz o teste para antígeno, ou seja, para procurar o vírus em si, e sim, nós localizamos. Então, vai muito do veterinário que está acompanhando, tá? A opinião de cada um é válida, todo momento de consulta, momento de análise, vai muito do que está sendo percebido ali no momento. Então, vá para o seu veterinário de preferência, busque, se informe, e é para isso que eu estou passando muitas dessas informações aqui. Esse período vai ser um período em que realmente a gente precisa ter uma atenção redobrada, e essa atenção ela é merecida, principalmente em caso de filhote. Tá? Mesmo que seja uma diarreia sem sangue, se vocês vierem para mim eu vou testar, certo? E acreditem, na maioria das vezes está positivo, mesmo sem sangue. Passada essa primeira parte, certo? Internado, o que é que a gente vai fazer? Tratamento de suporte, principalmente muita fluidoterapia e reidratação. A gente vai usar imunoestimulantes, ou seja, vamos aumentar a carga de anticorpos do paciente, aumentando a imunidade dele em si, tá? Fora isso, realmente entrar com vitaminas e suporte sintomático, que é o que? Vamos respondendo ali à medida do que o animal vai apresentando. Nem todos eles apresentam vômitos, então não necessariamente tem medicação para vômito, mas via de regra é essa, aumentar a imunidade do animal e fazer a reidratação para ele não se perder em tantos fluidos, tá? Passamos agora para a segunda parte. E tem mais um adendo a respeito dos cuidados, tá? Para você que é tutor. Como é que se evita a parvovirose? Através de vacina. Pense aí o valor que você gastaria com 5 a 7 dias seu animal internado e você consegue com 3 doses da vacina viral, a depender da raça do seu animal, algumas precisam de doses extras, mas 3 ou 4 doses aí você consegue prevenir que o seu animal tenha uma doença tão séria quanto essa. Doutor, meu animal pode morrer com parvovirose? Pode, tá? A gente tem que ser bem honesto nesse ponto, porque ele vai desidratar muito rápido. Lembre-se que não se trata de um animal adulto que tem uma resistência, a gente está falando de um filhote de até 6 ou 7 meses. Pode ele mais idoso ou adulto pegar? Pode, nada impede, depende muito do grau de imunidade do paciente e do contato que ele teve com o vírus, tá? Tem cepas do vírus que são mais agressivas, tem deles que são menos. Em relação a isso, fechamos por aqui. Para você que é veterinário, tá? O parvovírus, ele é um vírus extremamente agressivo, mas não é tão resistente, certo? Você consegue combater ele com alguns protocolos de higiene simples, tá? A gente tem, normalmente no hospital que eu trabalho a gente usa alguns produtos viricidas mais fortes, mas com alguns produtos aí mais específicos veterinários, como o herbal, por exemplo, você consegue evitar a contaminação, tá? Ele é um vírus que ele não é tão resistente, mas ao mesmo tempo que ele não é tão resistente, ele é muito agressivo, certo? Ele vai atacar ali os enterócitos, vai destruir os enterócitos e ele vai passar com a reprodução do vírus, ele passa ali a realmente causar uma lesão muito grande. O que é necessário se utilizar durante o tratamento em si? Imunoestimulantes, e aí você vai desde uma antimomodulina até você utilizar realmente vacinas com protocolo terapêutico, vai variar muito do que é que você está acostumado e do que é que você sabe trabalhar. Em relação a imunoestimulantes em si, temos esses. Em relação a vitaminas, existe organoneurocerebral, complexo de vitamina B. Se você tiver acesso aos injetáveis, nós temos aí materiais como o Bionil, eu acho excelente o Bionil, e dá um suporte principalmente para o paciente que está com outras perdas, como por exemplo o vômito. Tá? Nós temos ondansetrona, nós temos maropitan, que é o famoso serinha, né? Então, todos esses suportes são essenciais. Suporte para febre, tá? O animal pode apresentar uma febre intensa. O último que eu vi que estava com parvo estava com 39,9. Para você que é estudante, talvez não saiba ainda a temperatura ideal, mas a temperatura ideal de um pet varia ali de seus 37 a 39 graus, a grosso termo, tá? Então, é algo que precisa realmente de um suporte.
Cálculos de fluidoterapia é algo que você precisa estar por dentro para poder entender o quanto que você precisa repor de fluido apesar daquelas perdas. E se você tem interesse nessa questão de fluidoterapia, entender alguns cálculos e tal, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Que eu vejo um vídeo aí para poder explicar para vocês como é que faz essa questão dos cálculos de fluidoterapia. Sobre o restante do tratamento, realmente é sintomático, tá? Tratar a questão de febre, tratar a questão de alimentação, ele não está conseguindo se alimentar, o que é que a gente vai fazer? Será que vai precisar sondar o paciente para poder fazer alimentação? Será que uma alimentação mais calórica é boa nesse momento? Vai muito do que é que a gente tem ali de informação. Quais são as informações que você vai precisar ter? Pelo menos um hemograma e um ultrassom. Tá? Porque o ultrassom vai me dizer se ele não tem uma inflamação somente no intestino. Se ele tiver uma pancreatite, eu não posso entrar com determinados tipos de alimentação. Então vai muito do que você tem. Fora que, se eu sei que o animal ele é hepatopato, eu posso entrar com um suporte para o fígado, até porque ele vai precisar de outras medicações. A lesão em si, ela dá abertura a infecções secundárias, então talvez seja necessário você entrar com antibiótico, tá? Alguns antibióticos mais específicos. Mas tudo isso faz parte do tratamento em si. É um tratamento que ele fica bastante oneroso, principalmente se o animal já tiver com um grau de doença mais avançado, mas que tecnicamente não é tão simples de tratar. É algo que vai ter realmente momentos em que a doença vai estar mais agressiva, em que a doença vai estar mais tranquila, mas sempre você tem que deixar o tutor ciente de que é uma doença séria, é uma doença que pode levar a óbito, seja por desidratação, seja por falta de alimentação em si, se o animal não tiver sondado, né? E principalmente se ele optar por tratar em casa. Então, é muito mais complicado tratar em casa, certo? Então, orientem, o ideal é que interne e você consegue ter um suporte muito melhor. Se o animal já tiver com uma vantagem para ir para casa, conseguiu estar se alimentando sozinho, já reduziu a questão do sangramento, as fezes estão começando a ficar pastosas, dá para liberar? Depende da avaliação que você vai fazer. Mesmo liberando, ele vai com o suporte para casa e vai com o aviso de que, se ele debilitar, ele deve retornar, certo? Como é que eu costumo fazer? O paciente começou a melhorar, eu tento deixá-lo o maior tempo possível, onde eu vejo que realmente tem uma necessidade. A partir do momento que não tem, seguem com orientações para casa. E uma das principais orientações que vocês podem fazer, além de mandar uma receita muito detalhada e bem feita, incluindo quantidade de alimentação e de água que ele precisa tomar, é você dar orientações sobre transmissão, certo? Vai que ele tem contato com outros animais, vai que não é o único cão que tem dentro de casa, então você pode estar levando ele para um local onde ele vai ter contato com outros animais, o vizinho dele tem contato, a pessoa mora numa vila, a porta da casa ela dá acesso a um corredor onde passam outros animais, os outros vizinhos, então tudo isso tem que ser orientado. É missão sua como veterinário e missão sua agora como estudante que está sabendo disso, que já não pode mais dizer que não sabia. Então, pessoal, de modo geral é isso, certo? Creio que eu tenho falado bastante coisa, fui bastante detalhista e para informações mais específicas em si, a gente tem um grupo daqui que é o Seja Membro do canal, que lá sim a gente consegue falar detalhadamente sobre doses, sobre qual tratamento mais específico a gente consegue utilizar, e eu deixo esse canal mais fechado justamente porque são informações muito mais específicas que é realmente para um veterinário. E é lá onde eu tenho também momentos com vocês para discutir um pouco mais sobre os casos, falar um pouco mais de experiência e principalmente tirar dúvidas, tá? É onde eu posso também, até se vocês quiserem depois, mostrar alguns exemplos de receitas que a gente faz para entender um pouco mais desse suporte para casa. Em relação à parvovirose é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que sirva aí de orientação não só para os tutores, como também para vocês que são estudantes, e orientem sobre a vacina, tá? Estimulem a questão das vacinas. Tem vídeo aqui no canal falando sobre as principais vacinas, o protocolo atualizado de vacina para cão e para gato. Inclusive eu vou deixar o link para vocês aqui em algum canto em cima da tela. E é isso, pessoal, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.